Fala pessoal, muito boa noite, tudo bem com vocês? Carlos Cripto na área, começando nossa análise diária aqui no canal da Crypto Trading, sejam todos bem-vindos. Hoje, dia 23, pessoal, de outubro de 2025, hoje um pouquinho mais cedo, são 11h45 da noite, nessa quinta-feira. Vamos começar aqui pelas três principais bolsas. Hoje nós não tivemos eventos relevantes aqui no calendário econômico norte-americano. Lembrando que amanhã temos alguns eventos importantes, né, como o índice de preço ao consumidor e o PMI. Então, de olhos atentos aí aos horários de compartilhamento. Tivemos aí um dia positivo, pessoal. As três principais bolsas todas fecharam no verde. S&P alta de 0,58, Dow Jones, a bolsa industrial alta de 0,31 e Nasdaq puxando a ponta, uma alta aí de 0,89. Pessoal, vindo para o Bitcoin, acabou seguindo o desempenho aí das três principais bolsas. Tivemos no diário uma alta um pouco mais expressiva, aproximadamente aí 2,32%, renovando os ânimos. Neste momento, para nós, o preço a mercado 110.626 dólares. Então vamos ver o que rolou ontem após a análise, quais são as perspectivas de movimentação do preço agora pela madrugada até a nova análise de amanhã na sexta-feira, eventualmente se houver necessidade, tá bom, pessoal? Então, basicamente, recapitulando, pessoal, a gente analisando aí de forma periférica, a gente constatou, a estrutura de preço descendente, com topos e fundos, né, prevalência de volume vendedor. Tínhamos um cenário, né, bastante complicado, né, pelo lado dos compradores. Eventualmente, ainda temos, né, diante de algumas confirmações que ainda não foram concretizadas. Obviamente, temos esse potencial a partir do que foi o dia de hoje, obviamente, como foi mencionado na análise de ontem, né, pessoal? A gente precisava colher aí algumas evidências ao longo do dia, inclusive o que foi o fechamento do dia em relação a candlestick e volume. Então, a gente observa, né? Tivemos um volume comprador interessante, porém é válido salientar que ele veio abaixo, né, dos últimos 2 dias ao que tange os vendedores. Então, teoricamente ainda é um ponto negativo, mas, né, é alguma coisa em virtude, né, de toda essa estrutura, essa situação que vem sendo pertinente ao longo dos últimos dias, né, e das últimas 2 semanas. Então, pessoal, a gente colocou algumas condições, né, que eram importantes naquele momento, os famosos gatilhos, né, que você precisava estar atento, era a questão, né, da possibilidade de rompimento da média de 20 períodos, isso no tempo gráfico de 4 horas, né, era uma possibilidade, foi colocado aqui para vocês, justamente para você acompanhar e entender como foi, né, justamente essa condição. Então, pessoal, de fato, a gente percebe que houve, né, o primeiro candlestick fechando acima da média, né, prevalecendo o volume comprador. Posteriormente, ao que abriu às 5 da manhã, ainda não tivemos a confirmação de rompimento, né? Nós utilizamos dois candlesticks, né, em regiões específicas para caracterizar, né, um rompimento. Neste caso aqui, pelo lado dos compradores, seriam dois, evidentemente ambos, né, com prevalência de volume comprador, pelo menos um com característica de força. Posteriormente, pessoal, aí sim veio, né, a confirmação do candlestick que abriu às 9 da manhã, aí pegou todo o embalo do mercado, né, norte-americano, bastante volume adentrando de lá, via ETFs, né, especialmente. E aí tivemos, né, pessoal, quase que a formação de um martelo também, né, prevalência de volume comprador, e aí você já sabia qual que seria o paradeiro do preço, né, pessoal? A gente colocou aqui a nossa zona de patrulha, região próxima aí dos 110,5 aos 111. A gente quase que cravou, né, veio aqui buscar proximidade aí dos 111, 240. E aí, posteriormente, a recusa de preço, né, pessoal? A gente sabe que é uma região, evidentemente, bastante conflitada, porque mexe na estrutura, né, do preço.
né, delineada aí ao longo das últimas semanas, tá, pessoal? A gente sabe que o mercado ele tem esse respeito mútuo, né, por marcações de tendência, a gente tem uma estrutura descendente e, obviamente, né, esse é um ponto que está conflitado porque se houver de fato a confirmação de rompimento, pode alterar a estrutura de preço, a engrenagem, né, o cenário, né, do Bitcoin, enfim. Então, por isso a gente colocou para vocês que haveria bateção de cabeça, né, nessa região. Né? Inclusive, quando a gente reduz o tempo gráfico, acho que fica bastante visível, né, pessoal? A gente põe nos 5 minutos aí, por exemplo, vocês podem perceber, né, de fato aí, como é que é a briga justamente em uma região muito importante, né? Então, o pau tá quebrando aqui, pessoal. São os institucionais definindo, né, o futuro do preço. A gente percebe que basicamente estamos aí quase que em cima da marcação, né? Novamente aí uma tentativa de rompimento, recusa de preço, né, pessoal? A gente não teve confirmação e a gente está aqui novamente aí pelo lado dos compradores, né? Quem sabe, né, a gente consiga de fato concretizar esse rompimento para que possamos buscar níveis superiores de preço. Então, quando a gente olha, né, pessoal, a questão do volume aqui no tempo gráfico de 4 horas, vem sobressaindo o volume comprador. Então, sim, existe uma possibilidade de confirmação de rompimento. Mas, pessoal, nem tudo são flores e alguns pontos me chamam a atenção também, que é preciso compartilhar com vocês. A gente tem muito próximo aqui da nossa zona de patrulha, nossa resistência diagonal, uma média de 20 períodos, né, no diário. A gente tem aqui próximo aí dos 111.700, né? A gente já ficou vários dias trabalhando abaixo dessa média, então teoricamente é um ponto conflitado também. Então, é aquela questão, né, pessoal? A gente basicamente está no olho, né, do furacão, briga de cachorro grande, né, briga de cego, né, com foice na mão. E muitas vezes é necessário que a gente fique de telespectador apenas, né? Esperando aí algumas confirmações, pessoal. Infelizmente, eu não tenho poder para mover preço, vocês também não, né? Apenas os grandes investidores institucionais, né, conseguem tal façanha. E aí a minha preocupação, né, como eu mencionei, que mesmo havendo a possibilidade de rompimento aqui da nossa resistência, né, teoricamente a gente tem bem próximo aqui, né, a região da média de 20 períodos no diário. Então pode ser que a gente tenha aí uma retração novamente, pessoal, e aí volta para cá, e aí tenta de novo, enfim, a gente pode ter aqui, né, quem sabe, uma movimentação de zigue-zague, né, ou de uma forma mais lateralizada, e isso requer certa cautela. Então, talvez aí, né, o ideal a gente aguardar, né, posteriormente, né, a decisão do próprio mercado, né, e seria interessante, por exemplo, se nós tivéssemos, né, pessoal, obviamente concretizando o rompimento aqui dessa existência, tivéssemos 2 dias, né, com o preço fechando acima da média de 20 períodos no diário. Aí nos traria, né, com clareza de que de fato os compradores, né, eles terão a intenção de manter o preço acima e consequentemente buscar, né, níveis superiores, uma ascendência, movimentação em blocos, e aí sim a gente pode almejar, né, pontos mais acima, tá? Então, acho que esse é o primeiro ponto. Pela questão da proximidade, talvez, né, seria interessante, né, nós aguardarmos, né, essa possibilidade de rompimento, não só dessa resistência, mas também da média de 20 períodos, né, estão bastante próximas aqui, né, pessoal? Então, um range de trabalho muito pequeno, né, para a gente poder cravar alguma coisa eventualmente. E o outro lado da moeda, né, pessoal? A gente também tem a possibilidade, né, de recusa de preço aqui dessa resistência. Obviamente, os compradores vêm batendo aí, né, já há algum tempo. Ao que parece, a gente vai buscar sim a média de 20 períodos no diário, tá? Mas, eventualmente, né, recusando o preço, né, que seja na própria média ou até mesmo na proximidade da resistência, aí a gente poderá buscar níveis inferiores. Isso também precisa ser colocado
No radar, talvez o primeiro ponto aqui, né, onde os compradores eventualmente poderão reagir, né, com a recusa de preço, talvez seria também próximo aqui, né, da média de 20 períodos, aí na região dos 109,340, tá? É o que se apresenta aqui na atualidade, lembrando que é uma média que vai se autocorrigindo ao longo, né, da linha do tempo. Então, é importante observar nas próximas horas. Teoricamente, eles poderão, né, tentar alguma reação que, eventualmente, né, pessoal, na ausência de volume comprador, né, estrutura de preço ascendente, candlestick com padrão de força, então prescindível que você reduza o tempo gráfico justamente para poder, né, colher essas evidências. Aí talvez o próximo ponto onde haja uma reação por parte dos compradores, né, eventualmente na recusa de preço, seria aqui próximo dos 107.500, tá, pessoal? Aqui a gente tem a abertura, fechamento, a máxima e a mínima desses 4 dias, tá? Então, um ponto bastante conflitado. Eventualmente aqui a gente pode ter sim novamente uma reação, né, por parte dos compradores, tá? E aí mais abaixo, né, pessoal, a gente sabe que nós temos algumas referências a serem utilizadas, né? E obviamente a gente torce para que não sejam utilizadas, né? Que de fato o mercado consiga, né, fazer, né, tais façanhas. São grandes desafios, mas, né, temos potencial. Acho que pelo que foi o dia de hoje, acaba trazendo um pouco mais de positivismo, mas a cautela ainda prevalece, pessoal, diante do que foi exposto aqui para vocês. Temos alguns pontos importantes, um range de trabalho, né, diminuído. Então é aquela questão, às vezes, em alguns momentos, como eu sempre menciono aqui nas análises, o interessante é você estar de fora analisando, né, o cenário com calma e, obviamente, fazendo essas confirmações que foram compartilhadas. Aí sim você vai ter um leque de opções para poder aproveitar. Beleza, pessoal? Então acho que no gráfico é isso, ficou bastante claro aí o que está rolando, né, pessoal? É bastante bacana o que foi o dia de hoje, né? Inclusive pelo que foi passado na análise de ontem, pessoal, a questão né, dos gatilhos, né, as condições impostas, né, as confirmações evidenciadas no gráfico, os pontos onde a gente sabia que o preço, né, iria batalhar, enfim, passaram aí praticamente pouco menos de 24 horas e o cenário que foi colocado como possibilidade, a gente se encontra aqui nesse momento que valida o nosso trabalho. Então é importante que você curta, né, os nossos vídeos, compartilhe, né, com os amigos, familiares, que acaba ajudando aqui o canal, né, a atingir um maior público, né, de forma totalmente orgânica. Então a gente conta aí com a sua ajuda. Beleza? Então vamos dar uma olhadinha no livro para a gente finalizar a análise de hoje. Foi um pouco mais complexa, mas acredito que tenho, né, passado para vocês de uma forma, né, ou uma metodologia simples de entendimento, até para você que não tem, né, tanta proximidade com o gráfico. Acho que a forma, o linguajar que eu utilizo aqui no canal é justamente para que todos, né, tenham a compreensão daquilo que pode acontecer, né, pessoal? Né, os níveis importantes, as regiões, enfim. Acho que esse é o nosso principal objetivo. E, pessoal, dando sequência aqui pelos compradores, é um livro bem diluído, pulverizado. Nada de acumulação de lotes, pessoal. Aí, somente naquelas regiões que a gente analisou ontem, próximo ali dos 103 aos 100, né? Aí sim a gente tem acumulação de lotes. Mas talvez aí até pela distância do preço a mercado, né, pessoal? Acho que não seja tão válido a gente dar tanta ênfase, né? E torcer para que amanhã Donald Trump não fale algo que possa impactar os mercados, né, pessoal? Aí, de fato, complica aqui a situação, né? Pode tombar de uma forma totalmente verticalizada e o que eu percebi, né, ao longo de seu mandato, inclusive no primeiro, que às sextas-feiras, né, ele costuma soltar aí algumas pérolas, né, alguns jargões, bravatas, enfim. Então, todo cuidado é pouco. E aqui pelo lado dos vendedores, também pessoal bem diluído. Acumulação mesmo aqui, ó, região do 114, tá?
aí já é acima da média de 20 períodos no diário, pessoal. Aí é um ponto a ser enfatizado, quase 14 milhões de dólares posicionados, e aí a região dos 115, a gente tem sim uma barreira imposta, 23 milhões posicionados. Lembrando, né, pessoal, que nas aproximações é importante manter o livro aberto junto com o gráfico para justamente, né, verificar a autenticidade desses lotes, né? Existe muito blefe, né, a forma de intimidação por parte dos players, né? E quando o preço ele tem a sua aproximação, eles acabam removendo o dinheiro da mesa, né? Justamente, né, que é uma tentativa ali de manipular. Beleza? Então é isso, eu vou encerrando a análise de hoje, pessoal. Agradeço imensamente sua presença aqui comigo. Se você chegando agora, não deixe de curtir, comentar e compartilhar, como eu expliquei para vocês. Beleza? Então, um grande abraço, uma boa noite e até a próxima análise.